Querido Deus, nós nos unimos com nossos irmãos e pedimos a graça, a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, que essa Tua palavra toque a vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Fale com aquele que nesse momento está ouvindo a gente e está enfrentando uma enfermidade. Toque-o, cure-o, desperte fé nesse coração, Senhor. Leva-o a não aceitar essa situação e a crescer, a enfrentar a sua dificuldade, o seu gigante. Alcance, Senhor, aqueles que nesse momento estão aqui ou acompanhando pela internet e estão enfrentando o gigante. Não aceita a mediocridade, que quer crescer. Gente que quer fazer sua vida ter mais significado. Senhor, que a Tua palavra hoje desperte fé nesses corações. Levante-os, fortaleça-os, dê a eles visão, dê a eles crescimento. Fala conosco hoje aqui, Senhor. Como já tens falado, ao longo dos cânticos, Tua palavra foi entrando em nosso coração. Em cada abraço, em cada olhar, em cada comunhão que tivemos, momento de comunhão, percebemos que o Senhor está aqui, Senhor. E isso nos basta já. Mesmo assim, te pedimos que no ensino da Tua palavra hoje, que essa palavra ministre ao nosso coração, desperte a nossa vida e nos leve a experimentar o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sua Bíblia aberta em 1 Samuel, no capítulo 17, acompanhem comigo. Desde o versículo 1. Texto longo e vou explicando no meio do caminho, peço que você me acompanhe. Começa no versículo 1 dizendo assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam-se em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Um cara impossível de se vencer. O texto está querendo mostrar isso para você. Não bastava a altura do cara, ele era todo robótico, né? Ele era tão cheio de armadura que, imagino ele, assim, para enfrentar as pessoas, andava talvez até que nem robô, assim, né, para poder se mexer, mas impenetrável. Se alguém viesse por trás, acertasse uma pancada na cabeça dele, não ia sentir nada, estava protegido. Em outras palavras, um cara intransponível. Uma dificuldade imensa se aparece ali diante dos israelitas. Continuando a leitura, versículo 8 diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar-me e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi:
pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. E veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Um pai querendo saber notícia dos filhos, óbvio. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Embora Davi já tinha ido levar lanches algumas vezes lá para os seus irmãos, me parece que essa foi a primeira vez que ele ouviu esse Golias falar. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Uma pausa aqui, eu vou continuar a leitura. Eu tenho aconselhado os irmãos a fazerem grandes leituras de textos bíblicos. Porque a Bíblia Sagrada, na própria Bíblia você encontra isso, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Inspirado por Deus, entenda a inspiração. Nas línguas, tanto no hebraico quanto no grego, você usa palavras muito parecidas. O hebraico, principalmente, pode nos mostrar isso melhor, quando fala de sopro e quando fala de espírito. Então, quando você ouve inspirado, soprado, vento ou espírito, você, na verdade, está usando uma única raiz de uma única palavra. Quando o texto diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus, a Bíblia contém o sopro de Deus, a Bíblia contém o Espírito de Deus. Quando você lê as Escrituras e começa a entrar nas histórias e permitir que aqueles textos falem com você, eles vão te enchendo com o Espírito de Deus. 2 textos da Bíblia escritos na mesma ocasião, Paulo escreve uma carta e manda para a igreja de Colossos, e Paulo escreve uma outra carta e manda para a igreja de Laodiceia, que para nós chegou como sendo carta aos Efésios. E Paulo escreve uma outra carta, por exemplo, para Filemão, e manda todo mundo junto, todas elas juntas com o Tíquico. Quando Paulo está escrevendo, ele está debaixo da mesma inspiração. Então você nota uma semelhança muito grande no texto de Colossenses e no texto de Efésios. Qualquer dia você faz essa comparação, dá uma lida na sua casa, você vai ver que a construção das duas cartas são idênticas. E num determinado momento, no texto de Efésios, ele diz assim: deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. No texto de Colossenses, nessa mesma expressão, ele fala o seguinte: que a palavra de Deus seja abundante dentro de vocês, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, ser cheio da palavra é ser cheio do Espírito. Quando você se enche da palavra de Deus, você se enche com o Espírito Santo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, não estamos lendo um livro histórico somente. Não estamos ouvindo historinhas nesse momento. Esse momento nosso aqui é um momento sagrado. É um momento onde nós estamos tocando o sagrado nas histórias relatadas e atravessadas por anos e séculos, né? Aqui, aliás, milênios, porque o texto está narrando uma história de mais ou menos 3 milênios atrás. Então, estamos tocando o sagrado, se enchendo com o Espírito Santo à medida que nós vamos lendo esses textos bíblicos. Então, além da leitura que estamos fazendo hoje, eu recomendo você que na sua casa depois faça a leitura completa. Pega desde o capítulo 16, o anterior a esse, e leia até o final do livro e o próximo livro, que é 2 Samuel. Você vai ver a vida inteira ali de Davi, e vai aprender e receber do Espírito de Deus que inspirou a Davi. Então, essa mesma inspiração, quando a gente vê, por exemplo, Davi, e começa a notar a inspiração que ele tinha, o contato que ele tinha com Deus, às vezes nós pensamos assim: eu queria ter essa mesma, hoje na igreja evangélica, usando muito esse termo, essa mesma unção de Davi. Nada mais é do que a presença do Espírito Santo, o mesmo que habita em você. Mas vai se encher dele.
Davi, quando chegou para esse campo de batalha, era alguém que escrevia salmos para Deus, era alguém que tinha experiências com Deus, era alguém que já foi para lá com o coração preparado. Por isso que, ao ouvir aquele filisteu falando aquela monte de coisa em cima dos israelitas, e os israelitas cada vez com mais medo ainda daquele cara, Davi não estava com a mente programada com as palavras do filisteu. Davi estava com a sua mente programada com a palavra de Deus. Por isso ele falou: quem é esse cara? Vamos enfrentá-lo. Vamos continuar a leitura. Versículo 25 diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso, ou seja, sem aliança com Deus, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Você nota que Davi não quis discutir com o irmão dele. Davi entendeu, o cara está tenso. Está tenso, falou besteira, porque está com medo. E Davi virou para o lado e começou a conversar com outra pessoa. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi então diante de Saul disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Dá para você imaginar a cena, gente? Você imagina um monte de guerreiro lá, e chega um menino: eu vou batalhar com esse cara. O Saul está olhando assim para ele. É. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um garoto, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, quando você nasceu, meu amigo, o cara já era guerreiro. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Veja bem, queridos, nós estamos numa época da história em que não se tem diplomacia. Você vai ver diplomacia depois lá com Salomão, por exemplo, né? Aqui era guerra. Ou mata ou morre. E é interessante como Deus, mesmo sendo um Deus que, conhecendo agora com os óculos de Jesus, não é? Com o olhar de Jesus, um Deus amoroso, contra a guerra, não é? Na verdade, você vê que Deus tem que descer no nível daquele povo e se revelar para eles daquela maneira. Afinal de contas, como é que nós vamos servir um Deus que não protege a gente? Deus tinha que estar ali junto com eles nesse momento, e é o que Deus faz. Versículo 38 conta assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Gente, é no mínimo cômico isso. Porque o Saul pega a armadura dele, a armadura do rei, a melhor que tinha. Bota no Davi, e todo mundo sabe pelas leituras anteriores, que Saul era um cara que
a média dos israelitas davam no ombro dele. Saul era um cara altão, bonitão, grandão. E Davi, a gente sabe que era pequenininho, abaixo da média. Você imagina, ficou um pijama do pai nele, assim, sabe? E ele não conseguia andar com aquilo. E depois vai enfrentar o Golias com... É que a gente não conhece aqui funda, né? Mas um estilingue. Com o estilingue dele e umas pedrinhas. É cômico, é cômico. 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez caso dele, pouco caso dele. Disse a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau, se referindo talvez ao cajado dele. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O filisteu aqui, ele tem uma tática de guerra e de batalha, que é aquela de vencer o inimigo antes sequer de você batalhar com ele. Ele estava amedrontando por dias e dias e dias. E a hora que vê o cara, já fala, eu vou acabar com você, já fala qual vai ser o futuro dele por estar lutando com ele. Ou seja, ele está usando aquela tática de ganhar só com as palavras. Preste bem atenção nisso, porque não é diferente dos gigantes que você tem que enfrentar na sua vida. Continuando. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Note que Davi está dizendo, tua luta não é contra mim não, cara. Não é o meu tamanho que você tem que olhar. Você desafiou o meu Deus, é contra ele que você está lutando nesse momento. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei, cortarei sua cabeça. O Davi foi na dele. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Eu amo essa expressão, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Até aí. Que história! Que história! Histórias que, se você ouviu quando criança, deve ter regalado os olhinhos e não dormido à noite. Querendo ver mais dessa história. E se vendo sempre nesse personagem, Davi. Hoje nós estamos estudando aqui a história do Davi e Golias. Ela é uma história que está na Bíblia para nos ensinar algumas coisas. É uma história que mostra que o pequeno pode sim ganhar do grande. Que a inocência vence a violência. A história do menino que vence o soldado. É uma história que fala que o fim pode nos surpreender. É uma história que existe na Bíblia para nos dar esperança. Ela existe para que nós nos rebelemos diante de tudo aquilo que dizem que não tem mais jeito. Quando descreve o Golias e fala, preciso de um para lutar contra mim, não tinha, está descrevendo, não tem jeito. Essa história existe para mostrar que há ainda uma alternativa que não passou pela sua cabeça. E tudo isso acontece dentro de um contexto que mostra a relação de um homem com Deus. Exatamente esse homem que vai enfrentar esse Golias, que vai vencer essa situação impossível, ele é salmista, ele é poeta, ele tem jeito de menino,
ele é bom filho, ele é obediente, ele é um bom menino. Então, aqui vão alguns conselhos. Eu vou ser breve na minha ministração de hoje, mas alguns conselhos que eu quero deixar com você, baseado nessa linda, linda história de Davi. Se você quer ser uma pessoa que derrota gigantes na sua vida, e aí você sabe quais são os seus gigantes, quais são as suas dificuldades. A primeira delas que a gente aprende aqui da lição de Davi é a seguinte: olhe para a vida acreditando em possibilidades. Davi era alguém que olhava para a vida dessa maneira. Ele sempre achava que tem um jeito. Um santo rebelde, por natureza. Só que canalizou a rebeldia para o lado certo. 1 Samuel 17, 20, no texto que nós lemos, conta uma coisa interessante. Quando seu pai o mandou levar o lanchinho lá para os seus irmãos, diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé, que era o seu pai, lhe havia ordenado. O rapaz levanta cedo, pega uma carga que poderia dar talvez até 40 quilos, coloca lá nos cavalos, viajou em torno de 35 quilômetros de onde estava até o lugar da batalha, e em nenhum momento você vê o rapaz com indisposição ou reclamando da vida. Ele levava a vida com uma certa expectativa, acreditando em possibilidades. Esse dia para Davi era para ser aquele dia ruim, que deu tudo errado. Afinal de contas, ele tinha lá o trabalho dele, teve que deixar o trabalho dele com outro, fazer uma coisa pesada, acordar de madrugada, para ir lá suprir os seus irmãos, e inclusive passando risco pelo caminho. Era um dia assim atípico para ele. Mas ao invés de encarar um dia assim com aquela indisposição típica do ó vida, ó céus, né, o Davi resolve encarar isso de uma maneira diferente. Ele olha com expectativa, ele olha acreditando em possibilidades. E lembre-se que eu não estou falando de algo que é positivismo. Eu estou falando de algo, essa positividade dele, acreditar em possibilidade por parte de Davi, tinha a ver com o seu relacionamento com Deus. O relacionamento dele que ele tinha com Deus o fazia olhar para essas situações de uma maneira diferente. Você vê isso, por exemplo, nos seus escritos. Há um escrito de Davi no Salmo de número 5, no versículo 13, ele diz assim: de manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com expectativa. Eu levanto pela manhã cedo e oro, e fico esperando a resposta. Eu levanto pela manhã e eu oro, e eu fico esperando o que vai me acontecer hoje. É aquela ideia, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e vou ser feliz nele. Alguma coisa boa há de acontecer. O início do dia é sempre muito importante para você experimentar as boas coisas do seu dia. E por isso você precisa ser mais otimista para com o seu dia, mudando a sua manhã. Quando eu acordo pela manhã e vou sair cedo, eu escolho as músicas que eu vou escutar, ou mensagens que eu vou escutar no caminho. Assim, eu vou pegar um trânsito grande em São Paulo, e daí? Trânsito não é problema para mim. Meu carro vira uma universidade, eu carrego minhas coisas lá comigo e vou aprender. Perder tempo eu não vou, eu vou edificar minha vida. Então, nós temos que ter essa expectativa de que sempre algo bom pode acontecer. Você precisa se preparar para o seu dia, porque você nunca sabe quando um gigante vai estar na sua frente. E o gigante aqui para Davi não era a dificuldade, era a oportunidade. Davi não tinha ido lá para derrotar o Golias, ele nem sabia que existia esse tal de Golias. Davi não falou assim: eu acho que hoje eu vou derrotar um gigante. Não, ele saiu para fazer o que o pai dele mandou ele fazer e acabou. Ele foi levar lanche para os irmãos e ser um garoto de recados. Quando chegou lá, surpresa, uma coisa nova aconteceu. E foi a chance dele, foi a oportunidade da vida dele, que o levou para a casa do rei. Aliás,
foi o evento que introduziu Davi, inclusive, na vida política de Israel, se tornando depois, inclusive, o rei daquela nação. Aquela era a chance da vida do Davi. E ele não desperdiçou aquela chance. Eu preciso te lembrar que você nunca sabe que dia será o dia das suas maiores oportunidades na sua vida. Você nunca sabe. É por isso que você tem que acordar todos os dias e pensar, eu não posso perder esse dia, eu não posso desperdiçar essas oportunidades desse dia. Alguma coisa eu tenho que fazer e me preparar para esse dia. E se for o dia da sua oportunidade? E se for o dia de que alguma coisa grande pode acontecer na sua vida? Quer ver uma coisa tão simples? Para qualquer área da vida, muito simples aqui. Quantos solteiros nós temos aqui? Levante a mão. Levanta com jeito, levanta e dá uma olhada assim, checa do lado e tal. Exato, porque você não sabia que hoje, por exemplo, pode estar aí do teu lado uma pessoa que pode mudar a tua vida. É por isso que eu acho que solteiro é pecado andar feio, tá? Casado é digno de inferno. Você tem que andar bonito. Você tem que sair de casa sempre bem arrumado. Ah, mas eu vou ali na padaria. E daí? Se arruma, vai bonito. Não é? Talvez você encontre uma pessoa que vai ajudar você no processo de construção da tua vida e vai ser uma pessoa maravilhosa. Quem sabe a pessoa que vai ser o grande romance da tua vida. Você nunca sabe quando é que você vai encontrar essa pessoa. Talvez esteja aqui hoje, ó. Expectativa. Por isso você tem que chegar mais cedo para a reunião, não é? Para dar tempo, passar lá na cantina, dar uma olhada, não é? É verdade. Sair sem pressa, não é? Oferecer sempre carona. Não é? Mas a gente tem que sair no dia a dia com expectativa. Você que é profissional, por exemplo, um contato que você faz, uma pessoa nova que você conhece, e a sua carreira ganha uma nova etapa na sua vida. Fica atento. Fica atento. Você sempre tem, você que é um profissional, sempre tem que ter um cartãozinho na manga. Você sempre tem que ter um contato preparado, porque você nunca sabe que às vezes você está numa festa de aniversário e faz alguns contatos que são os mais importantes da sua vida. Você precisa estar sempre preparado para novas oportunidades. Uma vez eu estava numa festa de aniversário e exatamente numa festa de aniversário alguém me contatou, falando comigo, começou a conversar sobre um produto que eu na época trabalhava e foi a vez da minha vida que eu ganhei mais dinheiro, foi naquela ocasião que veio decorrente daquela conversa numa festa de aniversário. O nosso crescimento profissional está muito ligado com oportunidades. O que eu estou querendo te mostrar é que a gente sempre encara o gigante como sendo a dificuldade. E eu estou querendo te mostrar que o gigante pode ser a oportunidade. Que você precisa estar aberto todos os dias. Você precisa estar desejando essas oportunidades. Você precisa sair em busca delas. Você precisa estar com vontade de que alguma coisa aconteça na sua vida. Não espera as coisas caírem no seu colo. Vai atrás, meu querido. Vai atrás. Está esperando o quê? Receber uma carta na sua casa de Bill Gates, falando para você ser vice-presidente da Microsoft? É isso que você está esperando? Ah, faz favor. Saia para o campo de batalha. Vai fazer alguma coisa. Acorde de manhã e se prepare para o seu dia. Saia de casa com expectativa. E essa é a primeira coisa que a gente aprende com Davi. Davi acordava de manhã e a primeira coisa que ele diz, que ele fazia, no livro de Salmos, ali diz Salmo 5,3, de manhã eu te apresento a minha oração e eu aguardo com expectativa. É isso. Eu oro ao Senhor todas as manhãs. Eu saio de casa, escancaro o meu coração para Deus, me sintonizo com Deus para estar atento também para ouvir quando Deus falar comigo. Segunda coisa, se você quer ser também uma pessoa que derrota gigantes, então olhe para a vida acreditando em possibilidades, já vimos. Em segundo lugar, selecione muito bem as batalhas que você irá entrar. Nem toda batalha merece o nosso esforço para entrar nela.
você precisa começar a reconhecer quais batalhas merecem mesmo, ou são dignas de serem batalhadas. Muitos desafios vêm para a nossa vida, e esses desafios são apenas distrações que vão nos afastar do nosso alvo. Eu aprendi uma coisa na minha vida: nem toda batalha merece ser batalhada. Você tem que perguntar, vale a pena? Por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de ficar chateado com algo. Alguém falou mal de nós. Alguém que não te quer bem, fofocou, citou alguma coisa, falou uma inverdade, falatório sobre a sua vida, e aquilo caiu aos seus ouvidos. Você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo: se eu entrar nessa batalha e ir lá provar que aquela pessoa é mentirosa, que é fofoqueiro, que está tudo errado, e eu gastar minhas energias defendendo a mim mesmo, tentar provar que eu estou certo, mesmo que eu ganhe a batalha, eu tenho que me perguntar, valeu a pena? Será que eu não gastei esforço demais com algo que não vai ter resultado daquilo? Quem vencia a batalha ficava com a riqueza do inimigo, ou seja, os despojos. Eu não vou entrar numa batalha sem despojos. Uma batalha que não vale a pena. Faz isso para o seu dia a dia, que você vai aplicar isso em um monte de área da tua vida. O trânsito, por exemplo, coisa tão simples, você começa já a aprender. No trânsito, por exemplo, aquela pessoa deu uma fechada em você no trânsito. Aí você fica bravo, você reclama, você xinga, você vai atrás. E aí você vai querer ultrapassar aquela pessoa, talvez você cause até uma situação de perigo. Vai chegar bravo lá no seu trabalho, de mau humor durante toda aquela manhã. E eu te pergunto, qual foi o benefício disso para a tua vida? Você nem conhece aquela pessoa. 5 minutos depois, e aquela pessoa nunca mais vai fazer parte da tua vida. Uma batalha sem despojos. Tem gente que parece que está num videogame e põe assim, batalha mode on, né? Fica no modo batalha o tempo todo. E as pessoas não percebem o melhor de Deus para as suas vidas, porque ficam distraídas com batalhas que não são importantes. Vivem tentando provar para as pessoas que estavam certos, tentando ganhar toda discussão com seus argumentos, querendo ganhar sempre a aprovação de todas as pessoas. Para, querido. Não tente ser querido por todos, não vai ser todo mundo que vai gostar de você. Não se esforce, não gaste suas energias com o que não deve. Nós precisamos escolher nossas batalhas com muito mais sabedoria. Você não precisa ficar nesse modo batalha o tempo todo. Tem gente que parece que anda ofendido o tempo todo. Depois daquele sono bom, você levanta, escova os dentinhos, xinga o vizinho, né? Já sai brigando com o vizinho, porque o cachorro do vizinho mexeu na sua lata de lixo. Aí daqui a pouco você já briga com o seu cônjuge, vai para o trabalho, briga com o pessoal do trabalho. Vocês não entendem que essas batalhas são batalhas sem despojos, e que mesmo que você vença a batalha, você não fica melhor do que antes? Então, você tem que saber que batalha você tem que entrar. Se nós cometemos o erro de entrar em todas as batalhas que aparecem na nossa frente, então, nós não vamos ter a energia que nós precisamos para batalhar as batalhas que realmente importam. Quando chega aquele momento da batalha importante, do Golias da tua vida, você está fraco, de que você já batalhou tantas outras coisas. De onde eu tirei isso? Lá do Davi. O Davi chegou lá no campo de batalha. E a hora que ele ouviu aquele filisteu gritando aquelas coisas, alguma coisa apitou lá dentro dele. Plim! Ele falou, opa, esse cara eu vou enfrentar. Só que no meio do caminho aparece um cara muito legal para brigar com ele, o irmão dele. O Eliabe chegou e começou a brigar com o Davi. E Davi não deu ouvidos para o Eliabe. O Eliabe ficou falando com ele, falou, eu fiz alguma coisa errada? Eu fiz, desculpa aí. Virou para o lado e foi conversar com ele, falou, deixa eu sair daqui. Aquela não era uma batalha que o levaria a crescer na vida. O que levaria ele a crescer na vida era a batalha contra o Golias.
Algumas batalhas são verdadeiras distrações. Já pensou se ele começa um bate-boca com o irmão dele? Já pensou se o bate-boca, o irmão dele, veja, o irmão dele estava tenso, estava nervoso, podia ir para cima dele e começar a bater nele. O que ia acontecer? Os outros iam apertar e falar, vai embora, vai embora, vai embora. Ele ia embora, sem lutar com Golias. As batalhas que eu estou envolvido, pergunte-se a si mesmo, são merecedores de todo esse meu esforço? Será que não são só distrações? Será que não tem gente que quando chega para você e fala um monte, você pega, olha para a pessoa e fala, desculpa aí, e vira do lado e começa a conversar com outro? Será que não é melhor caminho esse? No total da nossa vida, quando a gente estiver bem mais velho e olhar para a nossa história, aquelas batalhas que não mereciam ser batalhadas, nem vão ser lembradas. Você não vai lembrar que você discutiu com alguém por causa de futebol e ganhou. Você estava certo, abriu a internet e provou que realmente aquele jogador jogou em 1972 naquele time. E daí? Brigou por causa disso? Deixa de ser besta. Fala a verdade. Você já ouviu falar que política, religião e futebol não se discute? Então, não se discute, querido. Não vai chegar a nada. Aí nós ficamos presos nas pequenas batalhas, gastamos toda a nossa energia nelas, e aí quando vem o verdadeiro Golias que a gente tem que enfrentar, nós não temos sequer forças para ganhar aquela batalha. Quantas batalhas você está envolvido que não tem nenhuma recompensa, nenhum despojo? E talvez você até vença a batalha ou saia da batalha tão machucado que quem te olhar não sabe quem que venceu. Eu me refiro, por exemplo, àquelas batalhas dentro de casa. Você brigou com a tua mulher porque ela deixou a luz acesa. Você, mulher, fez um escarcéu com teu marido por causa da toalha molhada na cama. Alguma coisa aconteceu lá, ó. Foi hoje de manhã? O indivíduo vai, briga com a mulher e ganha, e depois fala, mas falei um monte para ela, e falei tudo que eu tinha que falar. Mas foi dormir no sofá. O que adianta isso? Batalha sem recompensa. Não vale. Nunca aprendeu isso, que é melhor ter paz? Título de uma mensagem aqui, diz assim, você quer estar certo ou quer ter paz? Pensa o que vale mais. Mas eu provei para o outro que eu estava certo, deixa o outro pensando que ele está certo e você fica na paz. Faz isso. Davi não se distraiu com picuinhas, com briguinhas, não gastou sua energia com batalha que não valeria a pena. Concentre a sua vida no que realmente merece, no que realmente vale o seu esforço. Não é só Davi que fez isso, um grande líder na Bíblia Sagrada, chamado Neemias, também fez isso. O texto está em Neemias, no capítulo 6, você pode acompanhar comigo nas telas. Neemias 6, do versículo 2 ao 4, o texto diz assim. Sambalat e Gesem eram dois políticos da nação vizinha, que estavam tentando distrair o Neemias para evitar que ele concluísse a obra de proteção da cidade, da reconstrução da cidade de Jerusalém, que eram aqueles muros. E queriam distraí-lo, atrasar a obra, fazer de tudo para que não desse certo. Sambalat e o Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando... Dá para mudar os textos para mim, por favor? Ou eu não coloquei? Coloquei. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem,
e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Está aí. Por que eu vou parar o que eu estou fazendo para ficar discutindo com vocês? Vai me levar a alguma coisa? Não, então não vou perder meu tempo. Era isso. Os críticos chegavam e pediam para Neemias descer e discutir com eles. Neemias, como um grande líder, reconheceu que não haveria benefício algum em ficar discutindo ali com eles. Falou, deixa os caras para lá, eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer, e acabou. Não perca tempo com discussões tolas na sua vida. Quer crescer? Deixe de ser um briguento, deixa de ser uma pessoa que discute demais. Tem gente que é como esse Sambalá e Tobias na sua vida. O tempo todo arrumando picuinha para te atazanar. Ele simplesmente não merece esse seu precioso tempo, ou pelo menos na discussão. Deixa que eles ganhem a discussão e você fique em paz. Não tem problema, mas vai fazer a obra que você tem que fazer. É isso que tem que acontecer. Isso é importante para nós. Muitas distrações aparecem no caminho da nossa vida. Isso tem a ver com negócios. Isso tem a ver com igreja, quando a gente está dirigindo também. Distrações que aparecem. Coisas que vêm. Críticas de pessoas. Uma pessoa chegou para mim, depois de um culto, e falou, eu não gosto da maneira como você prega. Eu falei, eu vou estar pregando domingo que vem de novo. Você quer vir? Não é? Não vou perder meu tempo. É diferente de uma pessoa que chega para mim e fala, olha, eu tenho algumas sugestões, acho que você pode melhorar nisso. Ou aprender eu quero. Aprender eu quero. Se alguém quer somente tomar o tempo, não tenho tempo para isso. O tempo é tão curto, não é? Aliás, a gente tem que valorizar muito o nosso tempo, né? Perdeu o dinheiro, você recupera, mas perdeu o tempo, quando é que você recupera tempo? Tempo perdido é tempo perdido, meu querido. O pessoal fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é mais do que dinheiro. Dinheiro você recupera, tempo não. Então, poupe seu tempo, seja objetivo, ganhe seu tempo, ganhe sua vida. Não perca tempo com coisas que são distrações. Não entre em batalhas sem despojos. Procure selecionar muito bem as batalhas que você vai entrar ao longo da sua vida. Aprendemos então aqui com Davi para olhar para a vida com possibilidade. Aprendemos também com Davi de selecionar muito bem as batalhas às quais devemos entrar. E com Davi, uma última coisa que para nós aprendermos: ouse pensar diferente. Isso eu gosto no Davi. O Davi, ele não tem medo de pensar diferente do que a massa está pensando. E com um jeito simples dele, ele acreditava em determinadas coisas que pareciam impossíveis. Aliás, essa história do Davi está aqui para mostrar isso. Meu irmão, nunca despreze a simplicidade ou humildade de uma pessoa que esteja ali exercendo a sua fé. Nunca despreze. Porque você pode estar diante de um Davi lutando contra um Golias. Davi era simples. Davi estava na dele. E ele acreditava. Ele falou, não, eu matei um urso, eu vou matar esse cara também. Ou esse cara não é um urso. Tá bom, matei um leão, vou matar o cara também. O cara não é o leão, então vai ser o terceiro da minha lista, ué. Eles olhavam para o gigante. Davi olhava para Deus. Essa era a diferença dele. Acompanha comigo o texto que nós já lemos. 1 Samuel 17, 23 e 24. Enquanto o Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Davi, quando ele viu as pessoas com medo, ele não aceitou aquela situação e se rebelou. Todo mundo dizia, não vai dar. Ele falou, não, mas não vai dar por quê? Vai dar. Como assim? Vocês vão deixar esse cara ficar zoando com a nossa cara? Vamos derrotar esse cara. Porque para Davi, aquilo não era impossível. Todo mundo olhava e falava, impossível. Davi falou, não, ninguém vai, eu vou acabar com esse cara. Por que para Davi aquilo não era impossível? É porque ele não sabia. Ele não sabia que aquilo era impossível. Simplesmente isso.
Ele não ficou ouvindo coisas que iriam construir na cabeça dele a mentalidade do isso é impossível. Os soldados, sim, eles ficaram lá ouvindo Golias zombar deles. Golias chegava e falava, cadê? Tem alguém aqui? Vocês são marica. Ô, babaca, vem aqui, vem. E os caras ia para trás. E o tempo todo. 2 vezes ao dia, durante 40 dias, era uma lavagem cerebral nos caras. O Davi não participou disso. E isso que o Golias fez, como eu já disse aqui anteriormente, Golias ganhava a guerra de Israel sem batalhar. Ele foi condicionando a mente deles a acreditar que seria impossível vencê-los. Mas Davi não, ele não deu ouvidos para Golias. Ele não aceitou aquilo. Todos os dias, aqueles homens eram zoados e acabaram acreditando em tudo que foi dito ali para eles. Essa é o que eu chamo a tática do mal. O mal opera dessa maneira. Paulo fala acerca do mal, acerca de Satanás, ele diz, não ignoramos os seus ardis, as suas astutas ciladas, como diz num outro texto. Jesus nos ensina a orar assim em Mateus 6, versículo 13, na famosa oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. A tática do mal está em condicionar nossa mente a fazer-nos pensar que temos que aceitar a derrota e a miséria em nossas vidas como parte da vida. Por anos você vem ouvindo algumas coisas. Às vezes na cultura familiar na qual você foi inserido. Às vezes no meio dos seus amigos onde todos estão. Às vezes no consciente coletivo de uma nação como a nossa. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui é desse jeito mesmo. Tudo que a gente faz é para passar vergonha. A gente vai se acondicionando nisso. E quando a gente vai fazer um trabalho, também pensamos que o nosso trabalho vai ser meia boca. Uma batalha, ela pode ser perdida muitos dias antes de ser batalhada. Quando nós admitimos a derrota, por acharmos que o inimigo que nós temos que enfrentar é um gigante, não é? Ele é um gigante. Não só um gigante, ele é um gigante que tem uma couraça toda, que tem uma armadura toda de bronze, é intransponível. É um gigante que vem contra mim com uma espada e eu só tenho um estilingue na mão. Então, as coisas têm tentado condicionar a nossa mente a pensar já na derrota. Então, somos derrotados antes mesmo de batalhar. Achamos que tudo que está ao nosso redor é muito maior do que a gente. Como assim eu chegar naquela posição da empresa? Olha lá quem eu sou. Alguém botou isso na sua cabeça, meu querido. O que é que tem condicionado a sua mente? É a sua história? É a história dos seus pais? É o meio onde você cresceu? Uma palavra de Deus para você hoje é: rebele-se. Uma santa rebeldia. E eu quero, me permita eu compartilhar com você esse pensamento do que é uma santa rebeldia. Aprendi isso na minha vida. Já na minha adultidade eu descobri uma coisa. Eu assumi uma coisa. Já era adulto quando eu tive que assumir isso. Por natureza eu sou um cara rebelde. Por natureza. Acontece que eu me rebelei para o lado certo. É pelo menos assim, eu olhando hoje a minha história, eu falo, acertei. Quando eu era criança, eu amava demais meus pais. Meus pais sempre foram lutadores, mas nós éramos muito pobres. Situação de pobreza extrema, até em alguns pontos, alguns momentos da nossa vida. Mas eu me lembro que eu vi algumas pessoas mais ricas, da minha família mesmo, um tio meu que tinha um nome lindo, Anésio Rodrigues. E ele era um homem bem-sucedido. E eu olhava para o meu tio e falava, eu quero ser assim, eu quero ser esse cara. O que eu tenho que fazer para crescer? Você tem que estudar bastante. Beleza, eu vou estudar.
E eu me dedicava a estudar, eu quis estudar e quis crescer estudando. Não tirava nota vermelha na escola, não senhor, não senhora. Eu me dedicava para a escola, sim, e queria estudar bem. Inclusive, eu perguntava para os meus professores que livro que eles tinham lido para me ensinar. Porque eu queria adquirir aquele livro. Como eu não tinha dinheiro, eu ia na biblioteca. E lá na biblioteca eu passava horas lendo os livros que o meu professor lia para me ensinar. Porque eu queria aprender. Por quê? Rebeldia. Rebeldia. Eu não aceito, eu vou crescer. Falavam para mim, não, então você tem que trabalhar. Tá bom, aos 11 anos de idade eu fui trabalhar. Não foi meus pais que me mandaram trabalhar. Eu que arrumei emprego. Cheguei em casa e falei para minha mãe, estou trabalhando lá na banca de jornal. Tá bom, fui trabalhar na banca de jornal. Depois, eu vi que, estava conversando com um menininho que engraxava sapato, eu vi que ele fazia mais dinheiro do que eu na banca de jornal. Eu falei, vou virar engraxate agora. Eu falei para a moça do banco de jornal, põe outro no meu lugar que eu vou ser engraxate. Agora eu vou engraxar. Aí eu via que eu tinha horas vagas. Nas horas vagas eu pegava, catava ferro velho na rua e ia vender para poder comprar livro, por exemplo. Para poder comprar algumas coisas, eu fazia isso. Vendia ferro velho, vendia vidro, fazia essas coisas. E eu não admitia miséria. Eu era rebelde. Quando eu cresci, eu quis aprender algumas coisas. Por exemplo, eu aprendi música. Tocava numa banda de rock no início da minha adolescência. Todos os meus amigos fumavam maconha. Eu não. Por quê? Porque eu era rebelde. Todo mundo fazia, eu não queria fazer, ué. Não, mas roqueiro tem que fumar maconha. Eu não. Eu não. Inclusive, levava a Bíblia para ficar lendo. Se eu não tinha dinheiro para pagar os cursos, eu ia estudar sozinho. Eu, por exemplo, eu sabia de uma coisa. Bom, quer crescer na vida? Eu li uma matéria uma vez, falando, olha, é importante saber uma outra língua. Vou aprender inglês. Pegava aqueles papeizinhos que minha irmã trazia lá de onde ela trabalhava, lá perto da Paulista, que doavam nas ruas, daquelas escolas Fisk, que davam umas letras de música em inglês com tradução embaixo. Eu ficava decorando as letras de música. Aí, conversando com um cara que sabia inglês, falou, tem uns livrinhos da Longman, que você compra um dicionáriozinho e vai tentando. Comprei e fui lendo, e para treinar depois. Eu sabia que tinha uns gringos que costumavam visitar ali o centro de São Paulo para comprar essas pedras bonitas aqui de São Paulo, aqui do Brasil, que vendiam ali entre a 24 de maio e Rua 7 de abril, ali no centro da cidade. Eu ia lá, vendia ferro velho, juntava dinheiro para poder pagar minha passagem. Tomava um banhozinho para não parecer que era ladrão, né? Ia bonitinho. A hora que eu vi um gringo lá olhando, eu chegava, cara, hello, the book is on the table. Né? Mó cara de pau. Queria aprender, queria ouvir o som deles conversando. Legal isso. Por quê? Porque eu era rebelde. Não aceitava a miséria instaurada. O que é que dizem para você na sua vida? O que o seu gigante está falando para você? Como é que você quer crescer e tudo mais se não tem estudo? Um dos caras que eu mais admiro no mundo dos negócios, que foi Steve Jobs, por exemplo, fugiu da faculdade. E aí? O que é que falam para você? O que é que seu gigante fala para você? O gigante fala para você que você nunca vai sair da sua miséria. Rebele-se. Vai fazer diferente a tua vida, a tua casa. Conheci um cara lá na África fantástico. Um lugar, economicamente falando, miserável. Não dá nada, até a terra é ruim para plantar. A única coisa que dava lá, que era coqueiro, pegou uma praga e não dá mais. Mas aquele homem resolveu se mudar para lá e prosperar naquele lugar, mas ele foi e cresceu, ele aprendeu novas formas de plantar, a casa dele é diferente de todas as outras, a plantação dele é diferente das outras. É um cara que em 2 anos se tornou respeitadíssimo em todo o vilarejo. Cresceu ali. Por quê? Porque resolveu não aceitar o que todo mundo falava para ele. Aqui não dá. Vai dar. A gente planta, aqui não cresce, porque vocês não sabem uma outra maneira de fazer, eu vou fazer. Aqui não tem água, a gente vai cavar até achar. Desmorona tudo, pegou pedra grande, trouxe, quebrou na marreta para fazer cimento, mas fez lá e construiu poços dele. Rebelde, não aceitou a miséria instaurada na sua vida. Tem gente que fala, teu casamento não dá mais certo, mas eu vou fazer dar. Mas do teu pai não deu, da tua mãe não deu, da tua avó não deu, mas o meu vai dar. O meu vai dar, porque eu sou rebelde, eu quero fazer dar certo isso daqui.
Eu quero ser diferente disso que todo mundo está falando. Você, por exemplo, é uma pessoa que hoje está viúva, está solitária, está separado, é um homem, está sozinho na vida. Vai fazer novos amigos, vai se rebelar contra a solidão. Vai fazer novos amigos, vai viajar, vai mudar sua rotina, vai fazer sua vida acontecer. Esse é o ministério que está falido? É alguma coisa na sua vida ministerial que não anda crescendo? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não desistiu de você. Tem muita obra ainda para ser feita. Vai se renovar, vai se reciclar e depois vai se levantar com uma nova força. Vai reviver a sua vida. É sua carreira que está falida? Rebele-se e recomece. Levante-se pela manhã, ore, saia de casa, faça contatos. Mercado de trabalho está precisando de pessoas experientes, centradas, e não de gente aventureira. Que você seja um grande referencial para as pessoas com quem você vai trabalhar. Vai despertar tua mente de empreendedor, vai criar coisa nova. Rebele-se contra o mal, rebele-se contra tudo que está instaurando na tua vida e está deixando que não tem mais jeito. Aquele texto que nós lemos de Mateus, Mateus 6,13, diz: não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. O que isso está querendo dizer? Não nos deixe cair na tentação na hora da prova. Na hora que apareceu Golias lá, que eu não seja que nem aqueles caras que só faltaram molhar a calça e sair correndo. E eu não vou ser assim, não. Eu vou enfrentar. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que olhar umas situações como essa e dizer como Davi disse: você pode vir contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que tem que ser. Meu irmão, eu não sei o motivo que Deus está aí traduzindo no teu coração e na sua mente sobre o que é essa sua dificuldade, esse gigante que você tem que enfrentar na sua vida. Mas eu te digo uma coisa importante: hoje mesmo você pode atirar uma pedra no centro da cabeça desse gigante e derrubá-lo por terra. Hoje é o dia de você falar: chega. Tem um dia que a gente tem que falar: basta. Tem um dia que a gente tem que falar: chega, acabou. Hoje vai mudar isso na minha vida. Hoje eu vou mudar a história da minha vida. Hoje vai ser o dia em que eu vou tacar uma pedra no centro da cabeça desse gigante, cair por terra, acabar com a cabeça dele, para ele não acontecer mais nada. E um detalhe, hein? Você sabe que Davi pegou 5 pedras. Ele usou uma só. Por quê? Procura na Bíblia, você vai ver que o filisteu ainda tinha mais 4 irmãos. Vier os outros, eu estou preparado. Vai para cima, meu irmão. Não desista. Você não está vivo por acaso. Ah, mas meu ministério acabou. Se tivesse acabado, você já tinha morrido, meu querido. Se não tinha mais nada para acontecer na tua vida, Deus te levava. Por que você está vivo? Porque ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos ficar em pé. Tem coisa boa ainda para acontecer hoje aqui. Em nome de Jesus. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que entrou aqui hoje e que estava desanimado da vida, e que você tem escutado esses filisteus na tua cabeça dizendo que não tem mais jeito, mas que hoje você recebeu fé no seu coração. Eu quero te dizer uma coisa: a promessa que Deus deu para você, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Deus não desistiu das promessas que Ele te fez, e Ele não quer que você desista dos sonhos que você tem. Note, promessas de Deus são sonhos no seu coração. Tem determinadas coisas na vida da gente que você olha assim e fala: ó, esse aí sou eu. Eu sou esse cara. Esse é o cara que eu sonhei ser. Se esse cara que você sonhou ser, você ainda não é, vai para cima, meu irmão. Vai derrubar uns gigantes que estão aí no meio do caminho, tirando a tua visão de chegar no lugar onde Deus chamou você para estar. Em nome de Jesus. E hoje eu quero desafiar você da seguinte forma: se você entrou aqui hoje e você estava já desanimado na tua vida, e hoje você precisa de um novo ânimo, de graça, de unção, de poder do Espírito Santo na tua vida, para levantar você, eu quero desafiar vocês. Enquanto a gente vai estar cantando aqui algum cântico, eu quero desafiar você a sair do teu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos abençoar você nesse instante, e acreditando de que Deus vai restaurar no teu coração os seus sonhos, que são as promessas que Deus colocou na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar.
sei que os teus olhos Sai do seu lugar, vem aqui à frente nesse momento, em nome de Jesus. sempre atentos Vem pra cá, vem com fé, vem já crendo. Pega as suas pedras aí e traga. E os teus ouvidos, Em nome de Jesus. Vem mais para frente, por favor. Tem bastante gente chegando. Vem para frente. Vem para frente. Vem para frente. Posso até chorar. Em nome de Jesus. Mas a alegria vem de manhã. Cante isso com fé. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Tudo pode Tua mudar. palavra, A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Irmãos, eu quero orar com você nesse momento que está aqui à frente. Vou pedir que a igreja se envolva nesse momento de oração aqui agora. Você vai se envolver orando pelos nossos irmãos, vai fortalecer a vida deles aqui. Mas deixa eu dar uma palavra aqui para vocês que vieram aqui à frente nesse momento. Deus não desistiu de você. Ah, mas as promessas de Deus não se cumpriram na minha vida ainda, porque estão vindo. Mas não é para desistir. E a grande prova disso é que você está vivo. É por isso que você está vivo. Você está vivo porque os seus olhos ainda vão ver essa terra prometida de Deus na sua vida. A Bíblia é cheia desses símbolos. A Bíblia é cheia dessas ilustrações que são para nos trazer fé no nosso coração. Eu quero que você nesse momento pense nisso, que Deus vai realizar o que Ele prometeu para você. E você nesse momento vai sair daqui hoje com o seu bolso cheio de pedra já. Palavras de Deus que você vai lançar contra estas coisas que disseram: olha, a tua vida era para ser diferente, você errou lá atrás, não tem mais jeito. Pega a história do Davi. Davi foi um cara que errou muito, e muito mesmo, viu? Muito. Mas alguém falando sobre Davi anos depois diz assim: Davi, homem segundo o coração de Deus. Quem disse que homem segundo o coração de Deus também não erra? E quem disse que Deus não dá jeito nos nossos erros? Deus é um Deus de aliança. Não é um Deus de contrato. Contrato se desfaz, aliança não. Deus falou: o que eu fiz com você, eu não vou voltar atrás. Deus empenha a palavra dele nisso, e ele não pode mentir. Então, hoje é o dia. Hoje é o dia. Põe sua mão em você mesmo agora. Põe sua mão no seu peito. Vamos orar nesse momento. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor, em nome de Jesus, coloca no meu coração a tua palavra, palavra de fé, que vai mudar o meu caminho. Em nome de Jesus, hoje eu decido que vou lutar contra todo Golias que se levantar contra mim. Pode ser difícil, mas vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, eu me levanto, eu me rebelo contra tudo o que é desgraça na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que eu vou sair daqui hoje vencedor pela palavra de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, seja livre em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja firme com Deus em nome de Jesus. Não desista em nome de Jesus. Você vai lutar. Você vai lutar.
Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Faz disso a sua oração para Deus agora. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Ele é o Deus da aliança. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar. mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o rigor, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados e não são. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Oh, eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Deus é fantástico. Deus é fantástico. Deus é incrível, tremendo, Senhor. Dá para notar nos olhos de vocês que vocês estão assim, transpirando fé já agora. E conforto e consolo. Aquela sensação, não estou sozinho, Deus está comigo. É aquela sensação do que nós cantamos aqui agora. Voltamos a acreditar que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja intensa na tua vida nessa semana. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Lembra de Davi? Logo de manhã eu vou orar. Logo de manhã vai ler a palavra também. Vai encher tua vida e teu coração com pensamentos que vêm de Deus. Para de ouvir os gritos do gigante. Vai ouvir a palavra que Deus está falando para você. No meio da semana, escuta essa palavra de novo. Vai estar no site, baixa, põe no seu celular, vai ouvir.
vai encher a tua palavra, encher o teu coração com palavras de fé, que podem de fato mudar a tua vida, em nome de Jesus. E eu te garanto, já nessa semana, nós vamos ver alguns gigantes caídos por aí. Davi pegou 5 pedrinhas, se você sair daqui hoje com 15, beleza, querido. Vai nessa tua fé, e que a graça de Jesus seja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Deus abençoe vocês. Dá um abraço nos seus irmãos. Todos vocês vão em paz. Até domingo que vem tem mais. Deus abençoe.